Compartilhando a história de Jesus. O estudo cuidadoso dos textos sagrados vão revelando a maestria de Jesus em todas as suas ações e palavras. O mestre tinha pouco tempo para cumprir sua missão na terra, então criava e aproveitava cada situação, antevendo oportunidades para que sua mensagem fosse espalhada. Essa habilidade de Jesus deve ampliar nossos horizontes, incentivando-nos a aproveitar recursos que muitas vezes podem passar despercebidos. A princípio pode parecer que os 12 apóstolos que conhecemos pelos nomes foram os primeiros mensageiros designados por Jesus, mas não. Antes deles, Jesus pôde contar com o testemunho vivo de tantas pessoas que curou e que saíram em meio ao povo, expondo a transformação que o Mestre lhes concedera. Sem que seus nomes sejam citados pela Bíblia, aqueles cegos, paralíticos, leprosos e tantos outros, evidentemente transformados, foram os primeiros mensageiros da Boa Nova de que o Messias estava em meio deles. Isso nos ensina que mesmo indivíduos sem nenhum conhecimento da palavra podem levar Deus às pessoas através de seu testemunho pessoal. Aconteceu assim no episódio do poço, a entrada de Samaria, quando aquela mulher marginalizada encheu-se de esperança após falar com o Messias e correu a seu povo, tão transformada que a cidade se abriu e também quis ouvir a Jesus. Coisa semelhante aconteceu perto de Decápolis, aquele conjunto de 10 cidades ligadas a Roma, do outro lado do mar da Galileia. Atravessando propositadamente para aquela margem, Jesus saiu do barco e curou um endemoninhado, mas, assustados, os habitantes dali pediram que Jesus se retirasse daquela região. O homem curado e agradecido quis acompanhá-lo, mas Jesus não permitiu e lhe disse: "Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti." E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Está em Marcos, capítulo 5, 19 e 20. Pessoas transformadas são um poderoso testemunho vivo da ação divina que pode servir como bênção para outras pessoas. Quem não experimentou a mão divina em muitos momentos da vida? Partilhar as bênçãos recebidas do Mestre fala mais alto que qualquer discurso. Vejam como nossa fé se reaviva ao contemplarmos as mudanças vivenciadas pelo apóstolo Pedro, pelos irmãos Tiago e João, que de filhos do trovão tornaram-se modelos na prática do amor e da paciência. Isso para não citar o romano Saulo, que de perseguidor dos cristãos tornou-se o apóstolo Paulo, um dos grandes divulgadores do cristianismo. Quando o testemunho parte de pessoa de nosso convívio, então, isso nos toca profundamente. Quantos erros e sofrimentos são evitados quando aprendemos que Jesus nos liberta dos enganos que nos aprisionam e cura nossos medos e inseguranças. Aqui ocorre citar o apóstolo João, em seu capítulo 8, verso 32. "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." O apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Efésios, agradece a Deus Pai por nos abençoar através de seu Filho Redentor, nos ressuscitando juntamente com o Cristo, nós que estávamos mortos e reféns do pecado desde a queda no paraíso, mas que misericordiosamente podemos ser libertos pela graça divina através da fé em Jesus. Os antigos profetas já ensinavam essa verdade. Veja Ezequiel, capítulo 36, verso 26. "Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne." O apóstolo João, transformado por Cristo no apóstolo do amor, tem realmente muito a testemunhar. "Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que
tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Está em 1 João, capítulo 5, verso 13. Cristo mudou a condição do homem, oferecendo-lhe a própria vida, porque a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, de João, no capítulo 1, verso 4. E o apóstolo Paulo completa, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Está em Efésios 5, verso 8. Andar como filhos da luz é aceitar a transformação que Cristo nos oferece. O pastor Wilson Paroski compara a obra transformadora de Cristo à prática do enxerto usado para se obter uma produção de laranjas saborosas. Na verdade, os agricultores aproveitam a muda de limoeiro bravo, que é resistente a doenças e pragas, cortam o tronco e ali enxertam o broto de laranja. Bem cuidado, o broto floresce e produz laranjas doces. O tronco original é de limoeiro e ele tenta crescer para produzir limões azedos e amargos, mas é vigiado e podado para que não venha a roubar os nutrientes e a força do broto de laranja. Assim é a obra de Deus em nós, diz o pastor Paroski. A raiz do limoeiro bravo não é arrancada. No homem, a velha natureza permanece, mas Deus enxerta em nós uma nova natureza. E o pastor completa dizendo que todas as nossas escolhas diárias, os vídeos e filmes que assistimos, as músicas que ouvimos, o lazer e as companhias que escolhemos, enfim, tudo o que fazemos evidencia se estamos interessados em fazer crescer o limoeiro bravo ou a laranja doce. Esse sermão aconteceu na igreja do UNASP em 20 de agosto de 2011 e o pastor Paroski acrescentou que a obra é de Deus, mas a escolha é nossa. Não há nada que o homem possa fazer para salvar-se sem aceitar Jesus, única ponte que nos leva a Deus. Se o homem pudesse salvar-se por si próprio, por suas obras, por exemplo, não precisaria Deus ter enviado Cristo para morrer por nós. O preço pago pelo pecado é o sangue do Cordeiro, e isso ficou bem claro quando Deus recusou os frutos escolhidos da terra que Caim lhe ofereceu, porque tal oferta, que excluía o princípio divino do holocausto, simbolizava uma justificação pelas obras, o que não agradou a Deus. A salvação do homem sempre foi pela graça divina, desde o advento do pecado, através da fé na promessa do Redentor que viria. Essa verdade começou a ser ensinada por Deus a Adão e Eva. O preço a pagar pelo pecado seria a morte do Redentor, Filho de Deus, que um dia viria pessoalmente entregar-se como oferta para sacrifício. Até lá, o sacrifício redentor seria simbolizado pela morte de animais inocentes nos altares de holocausto. Ellen White comenta essa lição que ficou mais clara quando Abraão, obedecendo a Deus, levou seu filho Isaque para ser sacrificado no Monte Moriá. Vamos ler. Tinha sido difícil, mesmo para os anjos, apreender o mistério da redenção. Isto é, compreender que o comandante do céu, o Filho de Deus, devia morrer pelo homem culposo. E quando a mão de Abraão foi detida, estando a ponto de matar seu filho, e for oferecido o cordeiro que Deus provera em lugar de Isaque, derramou-se então luz sobre o mistério da redenção, e mesmo os anjos compreenderam mais claramente a maravilhosa providência que Deus tomara para a salvação do homem. Está em Patriarcas e Profetas, capítulo 13, página 155. Vamos ler agora o apóstolo Paulo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
Mais adiante, no verso 14 do mesmo capítulo, o apóstolo fala do Cristo da paz, que une judeus e gentios pela mesma cruz e que derruba barreiras, evocando o muro construído nos templos judaicos para separar os judeus dos demais povos. A graça é um presente de Deus oferecido igualmente a todos os homens, mas sua aceitação se dá mediante a fé. Como diz o autor de Hebreus, no capítulo 11, verso 1, sem fé é impossível agradar a Deus. Vejamos como o apóstolo Paulo e Silas responderam ao carcereiro que se prostrara diante deles, perguntando o que devia fazer para ser salvo. Está narrado em Atos, capítulo 16, verso 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A garantia da salvação em Jesus permeia toda a Bíblia e deve ser refletida na vida do cristão para que seu testemunho mereça o crédito das outras pessoas. Os apóstolos Pedro e João estavam de tal forma convencidos das verdades que pregavam que, mesmo aprisionados, deixaram as autoridades religiosas oponentes sem argumentos. Vejamos o episódio narrado em Atos, capítulo 4, versos 13 e seguintes. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aquelas autoridades religiosas, então, proibiram rigorosamente que os apóstolos falassem de Jesus, mas estes disseram que seguiam a Deus e não a ordens humanas, concluindo: por que não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido? Diante disso, sem argumentos para castigá-los, os oponentes os soltaram, para não desagradar ao povo. Quem caminha com Cristo reflete sua luz, e suas obras condizem com sua natureza transformada. Como na ilustração do enxerto do broto de laranja no limoeiro, a nossa salvação deve ser renovada continuamente, para que o insistente tronco original não consiga florescer. Nem sempre é fácil domar os apelos do velho homem que habita em nós, mas o caminho com Cristo é iluminado para quem segue confiante nas promessas divinas. Vamos ver o verso 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possamos suportar. Compartilhar a história de Jesus é o distintivo e a honra do cristão. Mas para compartilhá-la é preciso conhecê-la e vivê-la na certeza de que o poder não é nosso, mas vem do Deus que nunca nos abandona. Vamos concluir com as palavras de ânimo do próprio Deus, quando Josué, inseguro, hesitava em dar continuidade à missão de Moisés. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Está em Josué, capítulo 1, versos 5, 8 e 9. Até a próxima semana!